Então a gente tem o processo turnover proteico e a proteína que vem da dieta, né? Oferecendo aminoácidos para diversos caminhos. Quais são os caminhos desses aminoácidos? Eles podem ser direcionados para a síntese proteica em qualquer tecido, não só no músculo, mas pode ser para o rim, para o fígado, para qualquer órgão, para o coração, enfim, para qualquer célula do corpo a gente precisa desses aminoácidos. Por exemplo, aminoácidos como a própria tirosina. Tirosina é um aminoácido que é precursor de neurotransmissores, como adrenalina, noradrenalina, dopamina. A gente tem o triptofano, que é um precursor da melatonina. Então esses aminoácidos, eles formam hormônios também. Neurotransmissores, hormônios, através das ligações peptídicas, formando hormônios ali, peptídeos também, né? Então, esses aminoácidos não são só para construir músculo, eles formam diversos neurotransmissores, compõem os hormônios são compostos de uma ligação, de uma cadeia de aminoácidos, como a própria insulina, o GH, qualquer hormônio que você pensar tem aminoácidos na sua composição, na sua molécula, tá bom? Então esses aminoácidos eles podem ir para diversos caminhos, então eles podem ir para síntese proteica, síntese de hormônio, síntese de enzimas, enfim. Também pode sofrer oxidação para o quê? Para fornecer energia, principalmente para o tecido muscular, na falta de combustível energético, eles podem contribuir para isso. Gliconeogênese para formar glicose e também para lipogênese, para síntese de gordura. Então isso pode acontecer também, tá? Então vamos lá. Quais são as situações em cada uma? Eles vão ser direcionados para a síntese proteica quando há necessidade. Então, se você é um indivíduo treinado, a tua necessidade de proteína fica em torno de 1,6 a 2 gramas quilo. Para uma restrição calórica, com um percentual de gordura mais baixo, 2,5, no máximo 3 gramas quilo. Não mais que isso, não tem mais benefício, apenas para a saciedade. Isso já é o suficiente para manter o balanço nitrogenado positivo. O que é isso? A cadeia amina dos aminoácidos possui nitrogênio. E o nitrogênio, ele é retido da massa muscular e ele gera o poder anabólico. Então a gente precisa desse nitrogênio ali no tecido muscular para a síntese proteica, tá? Quando a gente está em balanço nitrogenado positivo, significa que a gente está conservando mais nitrogênio do que eliminando. Como a gente elimina esse nitrogênio? Na forma de amônia, tá bom? Porque esse nitrogênio, ele precisa ser excretado, ele não fica ali. A gente tem o balanço nitrogenado de acordo com a ingestão proteica, mas a gente também tem o catabolismo desses aminoácidos, liberando esse grupo amina para formar amônia, e essa amônia vai ser liberada pelo ciclo da ureia. Então a síntese proteica é de acordo com a demanda de diversas células, tá? A oxidação acontece quando você tem uma ingestão aumentada de proteína. Quando você come muito mais proteína do que a necessidade, uma boa parte vai para a oxidação, para formar energia. E eu vou explicar como. Também acontece no excedente calórico, ou seja, quando você está comendo muitas calorias, seja de proteína, carboidrato ou gordura, se está comendo muito mais caloria, o peso subindo muito rápido, se houver excesso de proteína, essa proteína pode ir para a lipogênese e formar gordura também, que eu também vou explicar. Outra situação é quando você tem uma baixa ingestão de carboidrato. O carboidrato é o principal precursor da glicose, até porque o carboidrato é degradado, é digerido e formado glicose, e essa glicose ela está em equilíbrio na corrente sanguínea na forma de glicemia. Essa glicemia controla a distribuição de glicose para diversas células que necessitam dessa glicose. Por exemplo, os eritrócitos, o cérebro que necessitam. O maior combustível energético é a glicose. Os corpos cetônicos são um substituto da glicose, mas mesmo assim a gente não pode zerar a glicemia. Então, quando você tem uma restrição de carboidrato, os aminoácidos são direcionados mais também para a gliconeogênese, para formar essa glicose, para manter a glicemia constante e fornecer glicose para diversos tecidos, tá? Então, interferindo no status metabólico no indivíduo, é formado esses caminhos. Beleza, vamos lá. Comecei a comer muita proteína além da minha necessidade. Estou em bulk, ganhando peso, comendo mais de 2 gramas, mais de 1,8 grama quilo de proteína por dia. Homem ou mulher, tá? Contando proteína animal ou vegetal. O que vai acontecer? Primeira coisa que vai acontecer. O grupo amino desses aminoácidos, que tem o nitrogênio na sua composição, vai começar a formar amônia. E essa amônia ela é tóxica, então ela não pode ficar no organismo, ela precisa ser eliminada. Como ela vai ser eliminada? Ela vai se unir, vai se condensar com dióxido de carbono, tá bom? Ela vai se condensar com dióxido de carbono e formar o carbomoil fosfato. E esse carbomoil fosfato vai dar início ao ciclo da ureia. Então o excesso de aminoácidos vão formar essa amônia e jogar esse nitrogênio fora através do ciclo da ureia. Essa ureia nada mais é do que um composto nitrogenado. Mas essa ureia, ela não é tóxica como a amônia. Ela consegue circular, ir para os rins e ser excretada nos rins, tá bom? Então, quando o indivíduo come muita proteína e faz um exame de ureia, um exame de sangue e dosa a ureia, se a ureia estiver acima de 60, isso significa que o indivíduo está comendo muito mais proteína do que precisa. Ou, caso está muito alto, pode significar que o indivíduo está num catabolismo proteico muito grande. Então tem que avaliar o cenário para ver certinho, tá?
Então, é isso que acontece, um dos caminhos que acontece com a ingestão de proteína. Outro caminho também que pode acontecer é a oxidação desses aminoácidos, porque está entrando muito aminoácido, muita proteína. Só formar ureia não é o suficiente, então esses aminoácidos eles podem formar intermediários do ciclo de Krebs e serem oxidados. Por exemplo, a gente tem aqui ó, a tirosina, leucina, lisina, fenilalanina e triptofano formando acetacetil-CoA. Esse acetacetil-CoA pode ser formado acetil-CoA e esse acetil-CoA ser condensado com óxido acetato, formar citrato e dar início ao ciclo de Krebs para produzir ATP. Então vocês podem ver que esses aminoácidos podem formar acetacetil-CoA, acetil-CoA e ser oxidado. Eles também podem formar a isoleucina, leucina, treonina e triptofano podem formar diretamente acetil-CoA e esse acetil-CoA também ser oxidado ali no ciclo de Krebs da mitocôndria. Por exemplo, alanina, cisteína, glicina, serina, treonina e triptofano formam um piruvato. Esse piruvato pode formar acetil-CoA para ser oxidado, tá bom? O próprio piruvato pode formar óxido acetato também e ser um intermediário do ciclo de Krebs ali. Enfim, a gente tem aqui muitas possibilidades desses aminoácidos. Por exemplo, a gente tem a arginina, glutamina, histidina e prolina formando glutamato, e esse glutamato ele pode formar, dar origem ao alfa-cetoglutarato, que também é o intermediário do ciclo de Krebs. A gente tem a isoleucina, metionina, treonina e valina formando sucnato, que também é o intermediário do ciclo de Krebs. A gente tem a fenilalanina e tirosina formando fumarato. A gente tem o aspartato e asparagina dando origem ao oxalacetato. Todos são aminoácidos intermediários que formam intermediários do ciclo de Krebs para ser oxidado. É isso que acontece com o excesso de ingestão de proteína, síntese de ureia e oxidação. Se esse excesso de proteína vem carregado com excedente calórico, com ganho de peso muito alto, pode ir para a lipogênese. Como acontece a lipogênese? A lipogênese vai fazer o quê? O acetil-CoA vai começar a se condensar com óxido acetato e formar citrato. Mas como a gente vai ter muito ATP e muito, por exemplo, a gente vai ter muito ATP e muito acetil-CoA formado, tá? Muito citrato também, a gente vai ter muito citrato formado, enfim. Por que isso acontece? Porque você está ingerindo muitas calorias. Essas calorias, elas formam energia na célula. Então você começa a produzir muito ATP intracelular, mas a gente tem um limite de ATP intracelular. Por isso que em superávit calórico a gente tem mais energia, porque a gente tem muita caloria formando muito ATP intracelular, que é a moeda energética da célula muscular, por exemplo, para contração muscular e diversas outras células também. E aí também, como tem muito ATP, aí você começa a comer, bom, não tem mais ATP. Começa a acumular acetil-CoA, que começa a acumular citrato. E esse citrato não vai para o ciclo de Krebs porque já tem muito ATP. E o que vai acontecer com o acúmulo desse citrato? Esse citrato vai sair da mitocôndria, vai lá para o citossol, vai passar pela acetil-CoA carboxilase e formar malonil-CoA. E esse malonil-CoA dá origem a um ácido gráfico, que pode se tornar gordura, se condensar com glicerol e formar triglicerídeos e ir para o tecido adiposo com excedente calórico vindo desses aminoácidos. Por quê? O excesso da injeção de proteína que formou acetacetil-CoA, que formou acetil-CoA ou que formou o óxido acetato pode se condensar, virar citrato e esse citrato dá origem aos ácidos gráficos, a gordura. Outro ponto também é que esse malonil-CoA bloqueia a beta-oxidação, bloqueando a CTP1, tá bom? Que é uma aminotransferase ali responsável pela beta-oxidação, tá bom? Então a gente tem aqui que é responsável ali pelo transporte, né, pela lançadeira de carnitina ali para beta-oxidação, tá bom? Então a gente tem aqui o malonil-CoA bloqueando a beta-oxidação e formando mais ácido gráfico. Por que bloqueando a beta-oxidação? Porque tem muito citrato e esse citrato ele não pode ficar ali. Ele vai ser direcionado para outros lugares, como a síntese de ácido gráfico. Deu para entender como o excesso de proteína pode virar lipogênese por esse caminho aqui, formando muito acetil-CoA, esse acetil-CoA condensando com óxido acetato, formando citrato, malonil-CoA no citossol e ácido gráfico. Outro caminho que também pode acontecer bastante é, por exemplo, a gliconeogênese. Como é essa gliconeogênese? A gliconeogênese através dos aminoácidos, praticamente todos os aminoácidos ali, eles são gliconeogênicos. Eles podem dar origem à glicose. Por quê? Por exemplo, a gente tem aqui todos esses intermediários do ciclo de Krebs, eles podem vir no final a formar óxido acetato, tá bom? E a gente tem o próprio aspartato, asparagina, formando esse óxido acetato. Esse óxido acetato, ele tá ali no fígado para a gliconeogênese. E aí, lá no fígado, esse óxido acetato vai dar origem ao fosfonil piruvato, que depois de várias reações ali na gliconeogênese pode dar origem à glicose. Então, todos os aminoácidos, eles podem formar
chegar a formar esse oxalacetato lá no fígado para dar origem à glicose.